O grande hotel Acrópole não era um hotel, era um reino. Ancorado no coração dos jardins em São Paulo, sua fachada neoclássica era uma promessa de opulência que se cumpria, com juros, assim que as portas de bronze maciço se abriam. O lobby era uma catedral dedicada ao deus do dinheiro. O pé direito, a 3 andares de altura, era adornado por um lustre de cristal tcheco tão grande e complexo que parecia uma galáxia congelada. O chão de mármore italiano, num padrão xadrez de preto e branco, era tão polido que refletia o teto, dando a quem entrava a vertiginosa sensação de flutuar no espaço. O ar era perfumado por lírios frescos, trocados 2 vezes ao dia, e o único som era o murmúrio contido de conversas em vários idiomas e o clique suave de saltos caros no piso imaculado. E no centro exato daquele universo, como um monolito sagrado em uma praça, repousava um piano de cauda Steinway & Sons, negro, brilhante. Era mais uma escultura do que um instrumento. Sua tampa permanecia quase sempre fechada, e a regra, não escrita, mas compreendida por todos, era clara. Aquele piano era para ser admirado, não tocado. Era um símbolo de uma cultura e de uma classe que não admitiam amadorismos. Naquela tarde, o lobby estava em seu habitual estado de graça. Empresários fechavam negócios em poltronas de veludo, socialites tomavam chá com macarons coloridos e o gerente, Sr. Damasceno, um homem de meia-idade com um sorriso servil permanentemente estampado no rosto, flutuava entre os hóspedes, garantindo que a engrenagem do luxo continuasse a girar sem atritos. O atrito, no entanto, chegou na forma de um homem chamado Arthur Bittencourt, um magnata do agronegócio. Arthur era um homem corpulento, na casa dos 50, cujo poder era tão evidente quanto o relógio de ouro maciço que brilhava em seu pulso. Ele não falava, ele latia ordens, atravessava o lobby berrando ao celular, tratando os funcionários como se fossem parte da mobília e exalando uma aura de arrogância que criava uma zona de vácuo ao seu redor. Ele era um dos hóspedes mais importantes e mais temidos. Foi nesse cenário que Clara apareceu. Ela era camareira no Acrópole há mais de 10 anos, uma mulher de 40 e poucos anos, com um rosto sereno que não conseguia esconder o cansaço acumulado. Seu uniforme, um vestido cinza com um avental branco, era imaculadamente limpo, mas o tecido já estava gasto pelo tempo e pelas lavagens. Suas mãos calejadas e marcadas por anos de trabalho com produtos de limpeza eram um mapa de sua vida de esforço. Clara se movia pelo lobby com a discrição de um fantasma, empurrando seu carrinho de limpeza, esvaziando um cinzeiro aqui, ajeitando uma almofada ali, sua presença projetada para ser sentida, mas nunca notada. Seu turno estava quase no fim. A sua última tarefa era tirar o pó do grande piano. Ela se aproximou do instrumento com o respeito de quem entra em uma igreja. Passou o pano de flanela pela superfície negra e espelhada com uma delicadeza que contrastava com a aspereza de suas mãos. Por um instante o trabalho parou. Seus dedos, sem tocar as teclas, pairaram a milímetros do marfim. Seus ombros, geralmente curvados pelo peso do dia, relaxaram. Um suspiro quase inaudível escapou de seus lábios, e em seu rosto, por uma fração de segundo, surgiu uma expressão de profunda e dolorosa nostalgia, como se aquele piano fosse um portal para uma vida que ela um dia sonhou ter. Foi um momento íntimo, secreto, mas não secreto o suficiente. O que você pensa que está fazendo? O grito de Arthur Bittencourt rasgou a atmosfera de paz do lobby. Ele havia desligado o telefone e agora estava de pé, o rosto vermelho de fúria, apontando um dedo acusador para a camareira. Todo o lobby se virou. O murmúrio das conversas cessou. O único som era o da fonte de mármore no canto, que de repente parecia barulhenta demais. Clara se encolheu, assustada, as mãos se afastando do piano como se tivessem tocado em fogo. Senhor, eu só estava limpando, gaguejou ela. Limpando? Zombou Arthur, aproximando-se dela como um predador. Você estava babando em cima do piano, com essas suas mãos. Sabe quanto custa este instrumento? Vale mais do que tudo, que a sua família inteira vai ganhar em 10 gerações. O Sr. Damasceno, o gerente, correu até eles, o sorriso substituído por uma máscara de pânico. Sr. Bittencourt, eu peço 1000 desculpas. Houve algum problema? Clara, volte para o seu trabalho.
O problema é esta gente que não sabe o seu lugar, continuou Arthur, a voz cada vez mais alta, deliciando-se com a atenção que agora recebia. Os outros hóspedes observavam, alguns com desconforto, mas a maioria com um divertimento cruel. Era o entretenimento da tarde, o milionário a colocar a serviçal em seu devido lugar. Ela não ia tocar, senhor. Eu garanto, tentou apaziguar o gerente. Arthur soltou uma gargalhada que ecoou pelo salão. Tocar? Ela? Ele olhou para as mãos de Clara com um nojo teatral. Uma mulher como você entende de quê? De balde e esfregão. Aposto que não sabe nem a diferença entre dó e ré. Ele se virou para a plateia, improvisada como um mestre de cerimônias no seu próprio circo de horrores. Querem saber? Eu vou fazer melhor. Ele se virou novamente para Clara, que estava paralisada, as lágrimas de humilhação a brotarem em seus olhos. Vá em frente, camareira. Toque. Sente-se aí e nos mostre seu talento. Se conseguir tocar esse piano, qualquer coisa que não seja uma bateção de teclas, eu engulo minhas palavras. Eu mesmo pago a conta do seu jantar e ainda lhe dou uma gorjeta de R$1000. A oferta era a facada final. Era um convite público à sua própria ridicularização. A humilhação era tão completa, tão absoluta, que o ar parecia ter ficado rarefeito. O gerente tentou puxar Clara pelo braço, sussurrando, vamos, por favor, não piore as coisas. Os risinhos se espalharam pelas mesas, a zombaria coletiva a selar o destino daquela mulher. Clara olhou para o rosto triunfante de Arthur, para o pânico do gerente, para os olhares cruéis dos outros hóspedes. Ela olhou para o piano, o gigante negro e silencioso que era a causa e o palco de sua agonia. E então, algo mudou em seu olhar. As lágrimas de humilhação secaram, substituídas por uma chama fria e antiga. A resignação deu lugar a uma determinação que ninguém ali jamais poderia esperar. Com uma calma que chocou a todos, ela se desvencilhou suavemente do aperto do gerente. Não disse uma palavra. Apenas caminhou até o banco do piano e, com uma postura surpreendentemente ereta, sentou-se. O silêncio no lobby era agora tão denso que se podia ouvi-lo zumbir. O palco para o maior show de horrores ou para a maior surpresa da história daquele hotel estava montado. O silêncio que se instalou no lobby do Grand Hotel Acrópole era diferente de qualquer silêncio anterior. Não era a quietude reverente do luxo, mas a quietude tensa de uma arena antes do sacrifício. Todos os olhos estavam cravados na figura improvável sentada ao piano. A camareira, Clara, com seu uniforme cinza e seu rosto marcado pelo cansaço, agora o centro de um espetáculo que ela não pediu, mas que fora forçada a protagonizar. Arthur Bittencourt cruzou os braços, um sorriso sádico a repuxar os cantos de sua boca. Ele se recostou em uma pilastra de mármore, preparando-se para saborear a humilhação que ele mesmo orquestrara. O Sr. Damasceno, o gerente, escondeu o rosto nas mãos, incapaz de assistir ao desastre iminente que mancharia a reputação de seu hotel. Os hóspedes em suas poltronas de veludo inclinaram-se para a frente, os celulares esquecidos, prontos para testemunhar o show de horrores prometido. Clara, no entanto, parecia alheia a tudo isso. Ela olhou para as teclas do piano, o preto e o branco a se estenderem diante dela como um caminho familiar, mas há muito não percorrido. Com uma delicadeza que ninguém esperaria de suas mãos calejadas, ela ajustou a altura do banco, ergueu as mãos e as pousou suavemente sobre o teclado. Por um instante, nada aconteceu. Ela fechou os olhos e seu corpo, antes tenso com a humilhação, pareceu relaxar, como se encontrasse refúgio em um lugar que só ela conhecia. E então ela tocou a primeira nota. Foi um som suave, hesitante, quase tímido. Uma nota solitária que pairou no ar como uma pergunta. Depois outra e mais outra. Uma melodia simples, melancólica, começou a se formar. Arthur Bittencourt soltou um risinho de desprezo. Era exatamente o que ele esperava. Uma musiquinha de principiante, canhestra e patética. A humilhação seria ainda mais saborosa. Mas a introdução era apenas o prelúdio da tempestade. De repente, sem aviso, as mãos de Clara ganharam vida própria. A melodia hesitante explodiu em uma cascata de notas furiosas, uma torrente de som que inundou o lobby com uma força avassaladora. Não era uma musiquinha de escola. Era Chopin, o estudo revolucionário.
uma das peças mais tecnicamente exigentes e emocionalmente viscerais já compostas para o piano. Os dedos de Clara, que minutos antes seguravam um pano de flanela, agora dançavam sobre as teclas com uma velocidade e uma precisão que desafiavam a lógica. A mão esquerda martelava as oitavas graves com uma fúria controlada, criando uma base de poder e angústia, enquanto a direita voava pelas escalas, cada nota uma faísca, um grito de rebelião. A camareira invisível, a mulher silenciosa que todos desprezaram, estava a fazer o piano de $1 milhão chorar, gritar e cantar com a voz de sua própria alma. O sorriso de Arthur Bittencourt congelou em seu rosto. Seus olhos se arregalaram. O charuto que ele estava prestes a acender caiu de seus dedos e rolou pelo chão de mármore, esquecido. Ele olhava para Clara, mas não havia mais. Via uma força da natureza, uma artista em pleno domínio de sua arte, e a dissonância entre o que ele via e o que ouvia era tão violenta que seu cérebro parecia incapaz de processar. O Sr. Damasceno abaixou as mãos do rosto. Sua boca estava escancarada. As lágrimas escorriam por suas bochechas, não de desespero, mas de pura, absoluta estupefação. A música transformara o lobby. A atmosfera de arrogância e de luxo frio fora estilhaçada, substituída por uma onda de emoção crua e poderosa que agarrava a todos pelo pescoço. Os hóspedes, antes tão cínicos, estavam agora de queixo caído, os corpos imóveis, hipnotizados. Uma mulher, vestida de Chanel da cabeça aos pés, tinha a mão no peito, como se a música a tivesse atingido fisicamente. Clara tocava de olhos fechados, o corpo a balançar suavemente com a paixão da música. Ela não estava mais no lobby do Acrópole. Estava de volta ao conservatório de sua juventude antes que a vida a forçasse a trocar as partituras por um carrinho de limpeza. Estava de volta ao seu sonho, o sonho de ser uma concertista, um sonho que ela pensou ter enterrado sob camadas de dever e resignação. A peça atingiu seu clímax em uma explosão de notas triunfantes e, em seguida, terminou com um acorde final, poderoso e retumbante, que vibrou no ar como um trovão. E então, o silêncio. Um silêncio mais profundo, mais denso e mais significativo do que qualquer outro que aquele lobby já conhecera. Ninguém se movia, ninguém respirava. O único som era o eco moribundo da última nota. Clara abriu os olhos lentamente. Suas mãos ainda repousavam sobre as teclas. O feitiço foi quebrado por um único som, um brava, gritado com um forte sotaque italiano, vindo de um senhor idoso na primeira fila de poltronas. E então, como uma represa que se rompe, o lobby explodiu, não em risos, mas em uma ovação de pé. Um aplauso estrondoso, ensurdecedor, que encheu o espaço, ricocheteou nas paredes de mármore e subiu até o lustre de cristal. As pessoas estavam de pé, aplaudindo, assobiando, chorando. Aplaudiam não a camareira, mas a artista, a virtuose que acabara de lhes dar, de graça, uma performance que valeria uma fortuna em qualquer casa de concertos do mundo. Arthur Bittencourt continuava paralisado, o rosto uma máscara pálida de humilhação. A promessa que ele gritara com tanta arrogância, se tocar esse piano eu engulo minhas palavras, agora pairava sobre ele a sentença de sua própria e espetacular derrota. O show que ele prometera acontecera. Mas a estrela não era a piada que ele esperava, e sim a juíza de sua própria e merecida condenação. A ovação que se seguiu ao último acorde do piano não foi apenas um aplauso, foi uma torrente, um maremoto de som e emoção que lavou a arrogância do lobby do Grand Hotel Acrópole. As pessoas, antes espectadoras de uma execução, eram agora devotas de um milagre. Elas aplaudiam de pé, os rostos transformados pela admiração, os olhos fixos na camareira que se levantava do banco do piano, não como uma serva, mas como uma rainha a receber a homenagem de sua corte. Clara fez uma vênia, um gesto pequeno, quase tímido, que contrastava absurdamente com a magnitude de seu talento. As lágrimas que a humilhação havia provocado antes agora escorriam livremente por seu rosto, mas não eram mais de dor. Eram lágrimas de libertação, o degelo de um sonho que passara décadas congelado dentro dela. O primeiro a chegar ao seu lado foi o Sr. Damasceno. O gerente que antes tentara arrastá-la para longe,
Agora se aproximava com a reverência de quem se dirige a uma divindade. Seu rosto estava banhado em suor e em um sorriso desesperado para agradar. Maestra, que dom, perdoe-nos. Perdoe a ignorância desta casa. Ter um talento como o seu sob o nosso teto é uma honra que não merecemos. Mas enquanto o gerente se desfazia em elogios, a atenção do resto do salão se voltou, como um predador coletivo, para uma única figura, Arthur Bittencourt. Ele continuava encostado na pilastra de mármore, mas a postura imponente havia desaparecido. Estava pálido, encolhido, o centro de um silêncio acusador que se formou em meio aos aplausos que morriam. Todos se lembravam de suas palavras, gritadas com tanta certeza, com tanto desprezo. A promessa cruel, feita para humilhar, era agora uma dívida pública. E então, gritou o mesmo senhor de sotaque, italiano que iniciara os aplausos. O homem de palavra vai ou não vai engolir o que disse? A pergunta incendiou a plateia. Os murmúrios se transformaram em um clamor. Pague a aposta, gritou uma mulher. Engole as palavras, Bittencourt, bradou outro. O caçador havia se tornado a caça. Arthur estava encurralado. Seus olhos corriam pelo salão procurando uma rota de fuga, mas só encontravam rostos de desprezo e expectativa. Fugir seria a confissão final de sua covardia. Com as pernas pesadas, como as de um condenado a caminho da forca, ele se desencostou da pilastra e caminhou em direção a Clara. Cada passo era uma agonia, assistida em silêncio absoluto por dezenas de pessoas. Ele parou na frente dela. O magnata, o titã do agronegócio, o homem que dobrava governos com seu poder, era agora apenas um valentão de pátio de escola, forçado a pedir desculpas. Ele não conseguia encará-la nos olhos. Olhava para as próprias mãos, para os sapatos caros, para qualquer lugar que não fosse o rosto sereno da mulher que ele tentara destruir. Começou ele, a voz um engasgo rouco e patético. Eu estava enganado. Engulo minhas palavras. A confissão foi quase inaudível, mas no silêncio do lobby, soou como um trovão. Sem esperar por uma resposta, ele enfiou a mão no bolso do paletó, tirou um maço de notas e, com a mão a tremer de raiva e vergonha, contou 10 notas de R$100. Os R$1.000 da gorjeta. A materialização de sua humilhação. Ele estendeu o dinheiro na direção de Clara. O gesto brusco, violento. Clara olhou para o dinheiro e em seguida para o rosto derrotado de Arthur. E então, ela fez algo que selou sua vitória de forma muito mais devastadora do que qualquer palavra. Com uma calma régia, ela aceitou as notas. Arthur deu um suspiro de alívio, pensando que a aprovação havia terminado. Mas Clara ergueu a mão pedindo silêncio à plateia, que começava a cochichar novamente. Ela se virou para o senhor Damasceno. Senhor gerente, qual é o nome do funcionário mais antigo e com o menor salário deste hotel? O gerente piscou, pego de surpresa. É o seu Afonso da Copa. Trabalha aqui há 30 anos e está para se aposentar. Ótimo, disse Clara. Ela caminhou até o centro do lobby, o dinheiro na mão, e sua voz, agora clara e firme, se projetou para todos. Eu agradeço ao Sr. Bittencourt pela generosidade, mas este dinheiro não me pertence. Ele pertence a pessoas como eu e o seu Afonso. Pessoas que trabalham duro todos os dias para tornar este lugar um reino, mas que raramente são vistas. Por isso, este dinheiro será o começo de um fundo. Um fundo para ajudar os funcionários deste hotel a pagarem os estudos de seus filhos, para que talvez, um dia, eles não precisem esconder seus sonhos para poderem limpar o chão. O que se seguiu foi ainda mais intenso que a primeira ovação. Foi uma explosão de respeito. Aquele ato de generosidade não apenas a elevou de artista a heroína, mas também expôs a pequenez da alma de Arthur Bittencourt de uma forma que nenhuma vingança poderia ter feito. O senhor Damasceno, vendo a oportunidade de sua vida, agiu no impulso. Maestra Clara, em nome do grande hotel Acrópole, eu lhe peço, eu imploro, aceite o cargo de pianista residente desta casa, todas as noites. O salário será o que a senhora desejar. Clara olhou para suas mãos, as mãos de uma camareira, e depois para as teclas do piano, e pela primeira vez em muitos anos, ela sorriu. Um sorriso genuíno, que iluminou seu rosto cansado. Eu aceito. Naquela tarde, Arthur Bittencourt
não só engoliu suas palavras, ele engoliu o gosto amargo de uma verdade universal. A arrogância constrói muros altos, mas o talento e a dignidade constroem pontes que podem derrubar qualquer fortaleza. Clara, a camareira, tornou-se a alma do Acrópole. Sua música todas as noites era um lembrete para todos que passavam por aquele lobby luxuoso de que nunca se deve julgar uma alma pela simplicidade de seu uniforme, pois dentro da mais humilde das pessoas pode morar um artista capaz de dar um show e mudar o mundo, uma nota de piano de cada vez.